Queridos irmãos e irmãs, neste domingo, 10º do tempo comum, tendo concluído, todas as grandes festas do tempo pascal e daquelas que se sucedem, a Santíssima Trindade, o corpo de Cristo, retomamos hoje o tempo ordinário, tempo comum da liturgia, e a cor verde nos acompanhará até novembro, na festa de Cristo Rei do Universo, onde concluiremos o ano litúrgico de 2021. Retomamos, portanto, a catequese de Jesus a seus discípulos, as suas discípulas, para que nós possamos perseverar neste caminho no qual vivemos, onde vamos aderindo a Jesus, ao seu Evangelho, ao seu modo de viver. E o que a palavra de Deus nos ensina hoje? Então gostaria de iniciar a nossa reflexão pelo Salmo responsorial. A segunda estrofe do Salmo e a quarta estrofe nos sublinham a grande tragédia humana e a grande fonte de graça. Qual é a tragédia da nossa existência? O salmista reconhece: se levardes em conta nossas faltas, quem poderá subsistir? Se o Senhor nos tratasse conforme nossos pecados merecem, quem de nós poderia permanecer diante dele? No entanto, o próprio salmista reconhece: em vós, Senhor, se encontra o perdão, e em vós eu espero. E a última estrofe sublinha: o Senhor vem libertar Israel de toda a sua culpa. Primeiro ensinamento: reconhecer nossa verdade. Reconhecer o que somos. Frágeis, pequenos, necessitados uns dos outros, necessitados de Deus. O convite do salmista a reconhecer que somos homens e mulheres pecadores e pecadoras nos dá também a confiança de que em Deus se encontra o perdão e que Ele vem libertar-nos de todas as nossas culpas, de todas as nossas faltas. Com esse pensamento a respeito da nossa verdade e da verdade de Deus, compreendemos então porque a liturgia da palavra nos coloca o texto do Gênesis capítulo 3 na primeira leitura de hoje. Nesse diálogo belíssimo, de Deus com Adão, com Eva, com a serpente, se revela justamente o que provoca a fragilidade humana. Deus diz a verdade e a serpente mente. E todo aquele que se rege pela mentira participa do destino da serpente. E aquele que, atraído pela verdade, reconhece a sua própria verdade e reconhece a verdade de Deus, este tem a possibilidade de um encontro com Deus. E nós vimos como o texto do livro do Gênesis é belíssimo, porque mesmo diante da desobediência de nossos pais, Deus procura Adão, Deus procura Eva, Deus vai ao encontro deles. No entanto, essa experiência da rebeldia diante de Deus faz com que o ser humano reconheça a sua nudez. E aí é que está o grande segredo.
A nossa nudez pode nos fazer buscar mais a Deus, a confiar que Ele vem ao nosso encontro não para nos condenar, mas para nos salvar, ou a nossa nudez nos leva a nos escondermos de Deus, a fugirmos de Deus. E quantas vezes nós já fizemos essa experiência e já colhemos os frutos de fugir de Deus, de nos esconder dEle? Os frutos foram trágicos, nós sabemos disso. E em contrapartida, todas as vezes que nós reconhecemos a nossa nudez, mas nos sentimos atraídos pela presença de Deus que vem ao nosso encontro, nós fazemos uma grande experiência da misericórdia e do amor de Deus. Pois bem, o texto termina colocando a oposição entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Mas fazemos um parênteses aqui, pontuamos este aspecto, voltaremos neste ponto no final da homilia. Vamos agora para a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda leitura de hoje. Como Paulo transmite, em poucas palavras, a beleza do que é viver. E a beleza do que é viver em comunhão com Cristo. E o apóstolo Paulo nos apresenta uma imagem muito interessante. E eu aconselho que todo mundo leve esse folheto para casa e releia várias vezes este ensinamento de Paulo aos Coríntios. Reze esse texto, medite esse texto, porque ele é riquíssimo. O apóstolo Paulo diz que em meio às tribulações, às provações da vida cotidiana, da qual nenhum de nós escapa, porque isso é permanente na nossa vida, a luta da vida pela sobrevivência, pelo trabalho, pela união da família, pela conversão. E quantas tribulações vêm ao nosso encontro que a gente adoraria que não existissem, se a gente pudesse tirá-las da frente e dizer: Senhor, afasta de mim esse cálice, eu não gostaria de bebê-lo. No entanto, o apóstolo Paulo diz, no caminho do discipulado, a provação e a tribulação está presente. Mas é algo momentâneo diante daquilo que o Senhor nos oferece na sua graça, na medida em que nós participamos do discipulado de Cristo. E aí o apóstolo Paulo conclui dizendo: veja bem, mesmo no meio dessa tribulação toda, se revela o agir de Deus. E como Deus age? Enquanto o nosso homem exterior, a nossa humanidade decai, envelhece, perece, se torna mais frágil, a graça de Deus gera em nós um homem interior que progride, amadurece e cresce. Essa experiência da fragilidade e da caducidade que é confrontada por um agir da graça de Deus que cresce dentro de nós e que cresce no meio de nós. Isto é o discipulado de Cristo, segundo Paulo. Seguir a Cristo é isso. Perseverar na fé, na confiança de que o Senhor conduz de forma misteriosa e invisível, por sua graça, a nossa vida, nossos desígnios de família, de comunidade, de igreja, e que às vezes a gente não enxerga,
E o apóstolo adverte, né? O que a gente enxerga é passageiro, o que a gente não enxerga é eterno. O que é invisível é eterno, diz o apóstolo Paulo. E o que a gente vê, perece. Essa é a nossa experiência de discípulos e discípulas de Cristo. Com esse pensamento, vamos para o Evangelho segundo Marcos. São duas cenas que estão justapostas, né? Tem a introdução, depois tem a família de Jesus que se aproxima, se interrompe essa aproximação da família, entra o diálogo de Jesus com os mestres da lei, a respeito, né, dele, e depois se retoma o tema da família de Jesus. Então, nessa conexão de duas situações que são, né, numa única cena evangélica, num único espaço, nós temos duas incompreensões em relação a Jesus. Jesus é incompreendido duas vezes. A primeira vez pela sua família. E é interessante, a família de Jesus diz: a gente veio buscá-lo porque a gente acha que ele está fora de si. Pirou, ficou doido. Em palavras do nosso tempo seria isso. A família de Jesus foi atrás de Jesus porque ouviu falar tanto dele e tantas coisas que ele faz, que ele ensina, que esse cara ficou louco. Vamos levar ele para casa de volta porque está fazendo bobagem. Isso fica em suspense. Não se fala mais nada, entra o diálogo de Jesus com os mestres da lei. E qual é a segunda incompreensão que Jesus recebe? Tudo que você faz é porque você tem o espírito de Beelzebu. Tudo que você ensina não vem de Deus, vem do espírito do mal. E aí então Jesus faz essa bela catequese sobre a divisão e a união. Se um reino se divide, sucumbe. Né? Isso acontece sempre. A nível pessoal, a nível comunitário. Quando nós nos dividimos em nós mesmos, nós sucumbimos. Jesus diz explicitamente: quando uma família se divide, se perde. E nós poderíamos, uma igreja dividida, uma igreja que se perde. Por que nós no Brasil estamos nesse caos? Porque é uma nação dividida. Os próprios filhos da mesma terra que se agridem, se ofendem, se desqualificam, né? Uns contra outros. Né? É uma nação fadada ao fracasso. Nós não vamos edificar nada de bom enquanto estivermos divididos. Então, é sempre bom a gente se perguntar: o nosso modo de agir e de pensar promove a divisão ou a comunhão e a unidade? Isso vale para todos os níveis. Para a vida familiar, para a vida de igreja, para a vida da sociedade. Então Jesus é incompreendido. E por que Jesus é incompreendido? Porque a prática de Jesus colocava em xeque a prática religiosa desses líderes religiosos do seu tempo. Porque Jesus ensinava um caminho de comunhão com o Pai que obrigava a rever muitos conceitos e muitas práticas. Não, esse homem está com o Espírito. E recusam, rejeitam o modo de viver de Cristo.
E aí então, é o alerta do evangelista para nós. Nós também pensamos que Jesus está fora de si, como a família de Jesus. A gente também acha que Jesus é um doido, que propõe algo impossível de ser vivido. Nós identificamos na prática de Jesus o Espírito de Deus ou o Espírito do mal? É a pergunta que a gente tem que se fazer. E aí, de repente entra a família dele de novo. Tua família te procura, está te chamando aí fora. E Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando aos que estavam ao seu redor, ele diz: aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses são meus irmãos, minha mãe, minha família. Quem faz a vontade do Pai é íntimo de Jesus. Participa de sua vida e Ele participa da nossa. E aí a gente vai então para a primeira leitura. Eu falei para vocês guardarem, o ponto último da primeira leitura. Deus põe inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? É o Cristo, que fere a cabeça da serpente. De qual descendência nós queremos participar? De qual família nós queremos ser membros? Da família que mente, que mata? Da descendência da serpente? Ou nós queremos estar em comunhão com a descendência da mulher? E Jesus nos diz de uma forma tão simples: você quer ter parte comigo? Fazer parte da minha família? É simples. Busque a vontade do Pai na sua vida. Veja como Jesus é um mestre tão simples no seu ensinamento. Às vezes a gente fica, e nós teólogos às vezes, milhões de explicações, e a gente fica procurando malabarismos teológicos e tudo bobagem, tudo bobagem. Não vai ficar nada disso. O que fica? Aquele coração que conhece a sua verdade, que se reconhece pecador e que sabe que Deus é fonte de perdão e de misericórdia, e que segue a Cristo, e que faz do Evangelho de Cristo o seu norte, a sua luz. E ali, na vivência do Evangelho, em meio às tribulações, aos sofrimentos cotidianos, buscamos viver a vontade do Pai. E ali nós nos tornamos participantes da vida de Cristo. E a vida de Cristo está em nós, e nós podemos gozar da graça, do benefício de sermos membros da família de Deus. A escolha é nossa. O que queremos? O que buscamos? Qual sentido nós queremos dar para a nossa vida?
Que Deus tenha misericórdia de nós, ilumine a nossa vida, as nossas decisões, nossas ações, nossas escolhas. E que o Senhor nos sustente neste caminho. E que o ensinamento de Paulo se realize em nós. Que a palavra anunciada por Paulo seja uma realidade na nossa vida. Que enquanto caminhamos para a fragilidade da vida avançada, cresça em nós o homem e a mulher interior, aquele que faz a vontade do Pai e que participa da família de Cristo. Amém.